João capítulo 3, versículo 22 ao versículo 36, que nos diz assim, a palavra do Senhor. João 3, versículo 22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enó, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus amados irmãos, irmãs, amigos, todos que nos acompanham nesta noite. Na mensagem anterior, quarta-feira passada, nós iniciamos o estudo, pois todas as quartas-feiras nós estamos trazendo mensagem, compartilhando mensagens no Evangelho de João. Na mensagem anterior, nós iniciamos o capítulo 3 do Evangelho de João. E nós vimos no decorrer do estudo que João apresenta Jesus em três papéis diferentes. Do versículo 1 ao versículo 22, João escreveu mostrando-nos Jesus como mestre. Do versículo 22 ao versículo 30, João nos mostra aqui, ou vamos meditar nesta noite, Jesus como noivo da igreja. E do versículo 31 ao 36, João vai nos mostrar também Jesus em outro papel diferente, mostrando que Jesus é a testemunha superior, ou seja, a testemunha que veio do céu, a testemunha do Pai. Como nós vimos semana passada, na última mensagem, nós vimos Jesus como mestre, e Jesus ensinando a outro mestre da lei, um homem chamado Nicodemos,
Nós vimos ali Jesus ensinando a Nicodemos acerca do novo nascimento. E nós também recebemos esses estudos vindo da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, na oportunidade da mensagem anterior, nós vimos o quê? Que Jesus ensinou, ou nos ensina, de João 3, de 1 a 21, a necessidade do novo nascimento, a natureza do novo nascimento, como se dá a ação do novo nascimento e as consequências do novo nascimento. E hoje, com a graça de Deus, nós veremos aqui, iremos concluir o capítulo 3 do Evangelho de João, onde João vai nos mostrar, deixou escrito, inspirado pelo Espírito Santo, nas palavras, dele, nós podemos ver que ele vai nos mostrar que Jesus como o noivo da igreja e Jesus como a testemunha do Pai. Jesus, o noivo da igreja e testemunha do Pai. Amados irmãos, amigos, irmãs e amigas, quando nós vemos aqui, em primeiro lugar, Jesus como noivo, do versículo 22 ao versículo 30, no versículo 22, João Batista continua testemunhando acerca da pessoa de Jesus Cristo. No versículo 22 diz o seguinte: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, ali permaneceu com eles e batizava. O texto nos informa que os discípulos estavam batizando ali pessoas convertidas junto com Jesus. E a partir deste versículo 22 até o versículo 24, João aqui, o apóstolo, ele escrevendo, ele vai mostrar 3 detalhes importantes. Onde estava acontecendo o batismo, quem batizava e quando era o batismo. Então, onde era que eles estavam batizando? Nós podemos ver aí, no versículo 22, depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 3, versículo 1, diz que João Batista, ele começou a batizar na Judeia. E por esta razão, Jesus ia após ele. Pois João Batista disse que o Messias viria após ele. Portanto, Jesus começa a batizar com os seus discípulos, novos súditos para o reino de Deus, novos discípulos, na Judeia, onde também João batizava. E quem batizava? Esta informação de que Jesus batizava só aparece aqui no Evangelho de João, Mas uma boa parte dos comentaristas bíblicos afirmam que não era o próprio Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Mas isso não importa. Se eram os discípulos, se eram Jesus, o mais importante é que Jesus vem cumprir a palavra de Deus, pois João Batista disse que o Messias viria após ele. Então Jesus vem cumprindo, pois o texto ainda diz que João não tinha sido ainda encarcerado. Por isso, quando era que acontecia o batismo? Simultaneamente ao batismo de João Batista, pois o mesmo não havia sido preso ainda por Herodes. Está aí no versículo 24,
pois ainda não tinha sido João encarcerado. Então, amados irmãos, amados amigos, irmãs, nós podemos ver aqui, porque eu fiz questão aqui de mostrar estas três importantes informações ou detalhes: onde estava sendo batizado, quem batizava e quando acontecia o batismo. Observem aí, no versículo 25 e 26, uma coisa interessante, que diz assim: ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João Batista, e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Aqui, amados irmãos, é onde começa, todo o discurso aqui de João, que vai nos mostrar Jesus Cristo como o noivo da igreja. Acontece aqui no versículo 26, que os discípulos de João vão questionar João acerca da concorrência ministerial de Jesus, que batizava e atraía muita gente, como assim o texto nos mostra. E o que é que acontece? Podemos observar aqui no versículo 26, que há uma tentativa aqui dos discípulos de João tentar intrigar João Batista com Jesus. Olha, João, mestre, aquele que estava contigo lá no Jordão, do qual tu deste testemunho, está batizando, olha, e todos lhe estão o quê? Lhe saindo ao encontro. Ou seja, os próprios discípulos de João estavam tentando intrigar João Batista com Jesus. Mas João Batista, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que foi preparado para esta missão, como diz lá em Lucas, que ele já foi cheio desde o ventre da sua mãe Isabel, cheio do Espírito Santo, João Batista vai dar 4 respostas para os seus discípulos, que nos mostra de uma pessoa regenerada, de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele não deu ouvido mesmo aos seus discípulos, que tentavam o quê? Intrigar João com o Senhor Jesus Cristo. E qual foi a primeira resposta que João deu para os seus discípulos acerca daquela conversa, ou daquilo que eles estavam vendo na pessoa de Jesus, que ele estava batizando com os seus discípulos, que muitas pessoas saíam ao encontro de Jesus para serem batizados? Qual foi a primeira resposta que João Batista deu? Versículo 27. Veja o que é que diz. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então João Batista aqui mostra e ensina aos seus discípulos que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. E isto concorda também com o que Tiago, capítulo 1, versículo 17 diz. Tiago 1, versículo 17, quando nos diz: todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, onde não pode haver sombra ou variedade de dúvidas. Ou seja, Deus é a fonte dos dons e de todo o ministério abençoado. Então, foi dado este poder, foi dada esta autoridade, tanto a João como a Jesus. E Mateus 20, versículo 13 e versículo 15, Jesus também ensina que a alguns
foi dado mais talentos do que a outros. A uns foram dados 2, a outros 5, a outro mais. Então, Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 20, versículo 13 e versículo 15 ao 15, diz o seguinte: não me é lícito, Jesus diz, fazer com aquilo que é meu o que eu quero. Então, não devemos ficar tristes se Deus está dando mais a outro do que a mim. E aqui, amados irmãos, nós devemos aprender nas palavras de João Batista, na palavra de Deus, que nos ensina o perigo da concorrência no meio cristão. Não devemos imitar ou invejar o sucesso ministerial de outros irmãos. Os discípulos de João estavam com o quê? Olha, mestre, aquele que tu estava contigo lá no Jordão está atraindo multidões e todos estão indo para se batizar com ele. Mas João Batista veio para isso mesmo. Em breve João Batista seria encarcerado e Jesus daria continuidade ao ministério que foi iniciado por João. Então, amados irmãos, fica aqui uma grande lição para as nossas vidas, nós como cristãos e principalmente nós que somos líderes, pastores, pelos quais todos os dons que nós recebemos, seja o pastor, seja um oficial, seja quem quer que queira, é porque é dado por Deus a cada um. Porque Deus, Ele distribui na quantidade que Ele vê que cada um de nós podemos administrar. A primeira resposta de João que ele dá aos seus discípulos foi esta: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Jamais, amados, devemos invejar o sucesso ministerial de outros. Estejamos contentes com o ministério que Deus tem colocado em nossas mãos. Se Deus dá a alguns mais do que a outro, é porque Deus sabe, Ele é um Deus sábio, Ele conhece cada um de nós individualmente. Esta foi a primeira resposta que João deu para os seus discípulos. Mas a segunda resposta que João vai dar para os seus discípulos, quando eles vêm com uma tentativa de intrigar João Batista com Jesus Cristo. Versículo 28. Veja o que é que diz: vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como um precursor. Eu já avisei a vocês, eu não sou o Cristo. Multidões irão seguir a Ele. Eu vim apenas preparar o caminho para que Ele venha e cumpra o plano eterno, salvífico, que Deus colocou nas mãos do Cristo. Então João aqui nos mostra, amados irmãos, outra lição interessante. Na obra de Deus não deve existir concorrência, mas continuidade. Nós devemos dar continuidade àquilo que Deus colocou na minha e nas suas mãos. João Batista estava consciente do seu papel de precursor de Jesus, assim como nós também devemos ter consciência daquilo que Deus requer de cada um de nós. Ele não era o Cristo, mas ele era o seu arauto. Ele veio para testificar quando Jesus fosse batizado e ele testificasse para o povo quem era o Cristo. Voltem aí um pouco
o Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 1. Ele era apenas o arauto de Deus. Ele veio como seu precursor. João capítulo 1, versículo 20, ele diz: ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Veja o que é que diz agora, o testemunho como um arauto de Deus que João Batista dá acerca de Jesus Cristo. Versículo 32 ao 34. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então João aqui ensina para os seus discípulos, dando a eles uma resposta, que na obra missionária de Deus, na obra de Deus, não deve existir concorrência, mas nós devemos dar o quê? Continuidade à obra que Deus colocou nas minhas mãos e nas suas mãos. João Batista começou, preparou o caminho, Jesus Cristo veio, João Batista testificou como um arauto de Deus que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Mas João vai dar também a terceira resposta para os seus discípulos, quando foram tentar intrigar João Batista com Jesus. A primeira é que não devemos invejar o sucesso ministerial dos outros, como nós vimos, versículo 27, porque Deus dá a todos conforme a sua vontade. Segunda resposta, na obra de Deus não deve existir concorrência, mas continuidade. Mas a terceira resposta de João está no versículo de número 29. Veja o que é que João vai dizer. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Então João Batista aqui vai mostrar, dá outra resposta aos seus discípulos, mostrando, declarando que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. O que tem a noiva é o noivo. A noiva pertence ao noivo, não pertence a ninguém. Não pertence a mim. Foi isso que João Batista falou para os seus discípulos, que tentaram intrigar Jesus com João Batista. E como é que podemos observar essa questão de Jesus como noivo da igreja? Tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, a igreja é a noiva do Senhor. Vamos ver apenas um texto lá no Antigo Testamento, depois nós veremos outro lá no Novo Testamento, para mostrar que, tanto no Antigo Testamento, Israel era a noiva do Senhor, como também no Novo Testamento, a igreja é a noiva do Senhor. Abram comigo Isaías capítulo 62, não desmarquem aí João, Isaías capítulo 62, Isaías capítulo 62, versículo
4 e o versículo 5. Vamos ver aqui Jerusalém como a noiva do Senhor, que nos diz assim, Isaías 62, versículo 4 e versículo 5. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque, como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Então nós podemos ver aqui o povo lá da antiga aliança, Israel, denominada também como a noiva do Senhor. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. E quando nós lemos também lá no Novo Testamento, abram comigo agora Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Versículo 2. Nos diz assim, vai falar do novo céu e da nova terra. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E o versículo 9, também deste mesmo capítulo, nos diz o seguinte: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, amados irmãos, João Batista aqui dá essa terceira resposta para os seus discípulos, mostrando para eles que quem tem a noiva é o noivo, e o noivo é o Senhor Jesus Cristo. João se via apenas como o quê? O amigo do noivo. Agora, voltando lá para João 3, o versículo 29, a parte B, veja o que é que diz. Ele inicia: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, olha só, quem é o amigo do noivo? João Batista, que está presente e ouve muito se regozija, por causa da voz de quem? Do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Ou seja, João Batista mostra para os seus discípulos, nesta resposta aqui, dizendo que quem tem a noiva é o noivo, Jesus Cristo é o noivo, e a igreja é a noiva. Mostra que ele estava feliz em contribuir para a felicidade do noivo ali naquele momento. Jesus iniciara o seu ministério terreno. João Batista já está findando o seu ministério. E ele muito estava alegre, porque ele estava vendo o cumprimento da palavra de Deus em sua vida. Há uma passagem bíblica, amados irmãos, interessante, que João Batista já havia se alegrado em outro momento, mesmo antes de nascer. Mas aqui nesse texto, ele está alegre, porque ele está vendo agora, de fato e de verdade, o noivo,
A primeira vez que João Batista se alegrou foi quando ele apenas ouviu a voz do noivo. Abram comigo aí, lá no Evangelho de Lucas, para entendermos o que eu quero que os irmãos compartilhem comigo. Lucas, capítulo 1, versículo 39 ao 44. Veja que coisa maravilhosa, que João estava testificando para os seus discípulos naquele momento ali, no versículo 29 do capítulo de João 3. Mas vamos ler aqui, Lucas 1, versículo 39 ao 44, e diz: naqueles dias, dispondo-se Maria foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Preste atenção. Ouvindo esta saudação de Maria, veja só, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou o quê? Possuída do Espírito Santo. Quem era essa criança que estava no ventre de Isabel? João. E Isabel vai exclamar em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Olha o que Isabel vai falar para Maria agora, no versículo 44. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Que coisa maravilhosa, amados irmãos. Um homem, né, que desde o ventre da sua mãe Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, pois Maria estava grávida de Jesus, João Batista estremeceu de alegria no ventre da sua mãe Isabel. Por isso que quando chega aqui em João 3, ele diz: o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa do noivo. Pois esta alegria agora já se cumpriu em mim. João Batista apenas tinha ouvido no ventre da sua mãe Isabel a saudação de Maria, porque vinha carregando Jesus Cristo também no seu ventre. Mas aqui em João, ele mostra, João Batista, que ele se alegra muito, ele está ouvindo e ao mesmo tempo agora está vendo aquele que ele veio preparar o caminho. Ou seja, ele estava feliz em contribuir para a felicidade do noivo. E esta foi a terceira resposta que João Batista deu para os seus discípulos quando, numa tentativa de intrigar Jesus Cristo com João Batista, pois Jesus havia iniciado o seu ministério público e estava atraindo multidões. E ele com os seus discípulos já começaram a batizar também. Grande multidão estava seguindo a Jesus Cristo. João Batista nos ensina a primeira resposta, que nós não devemos invejar qualquer irmão ou irmã que esteja obtendo sucesso ministerial. A obra de Deus não é para haver concorrência, mas continuidade. Porque Jesus Cristo, Ele é o noivo, Ele é o dono da noiva, que é a sua igreja. Pois a igreja foi Jesus Cristo que comprou com o seu próprio sangue e continua purificando-a para um dia encontrar com ela. Mas a quarta e última resposta que João Batista dá para os seus discípulos está aí no versículo 30. Veja o que é que ele diz: convém
Que ele quem? O noivo, que é Cristo, cresça e que eu cada vez mais o quê? Diminua. Então, a outra resposta que João dá para os seus discípulos é que João deseja que a reputação e a influência de Jesus cada vez mais cresça tão somente. E ele cada vez mais diminua. E nós sabemos qual foi o testemunho que Jesus deu de João. Jesus, quando fala acerca de João Batista, ele diz que homem puro, igual a João Batista, nunca houve nem haverá sobre a terra. Mas João aqui mostra ser uma pessoa regenerada, salva, cheia do Espírito Santo, quando ele diz: mas antes que a reputação, a influência de Jesus cada vez mais cresça e cada vez mais eu diminua, porque eu sou apenas um servo que vim para cumprir a vontade do meu Senhor. Então, amados irmãos, todo verdadeiro cristão fica satisfeito quando o reino de Deus avança, está progredindo, está avançando, e é isso que nós devemos nos dias em que estamos vivendo, dias difíceis, mas o reino de Deus não pode parar, o reino de Deus tem que avançar, tem que continuar pregando a verdade com intrepidez e com toda ousadia. Todo cristão verdadeiro deve ficar satisfeito quando o reino de Deus avança, quando a influência de Jesus chega na vida das pessoas. Todos nós devemos se alegrar como João Batista. Está ouvindo a voz de Jesus e saber que o reino do meu Senhor Jesus Cristo cada vez mais está avançando para um dia se cumprir, quando Ele voltar para nos levar de uma vez por toda para si. Então, amados irmãos, fica aqui essa primeira mensagem para as nossas vidas. Jesus é o noivo da igreja, Ele é o dono da igreja. E nós vimos aqui, do versículo 22 ao versículo 30, que Jesus batizava junto com os seus discípulos. Nós aprendemos também que devemos nos alegrar com o sucesso espiritual de outros irmãos, de outras irmãs que estão proclamando, e o reino de Deus cada vez mais está avançando. Porque o homem, como disse João Batista, não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Cada um tem uma função, cada um tem um dom dado por Deus, cada um deve desenvolver seus talentos, sua função no reino de Deus. Aprendemos também que todo cristão deve ter o lema de João Batista: convém que ele cresça, Jesus Cristo continue crescendo, e que nós cada vez mais venhamos diminuir, porque Jesus é o noivo da igreja, é o dono da igreja. O que tem a noiva é o noivo. A noiva do Cordeiro, que é a igreja, foi regenerada e está sendo transformada cada vez mais pela palavra que é a voz do noivo. Deus está preparando a sua noiva para se encontrar com ela. E nós devemos, cada vez mais, nos santificarmos para o encontro maravilhoso com o noivo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que já faz parte do reino de Deus, você que já faz parte da noiva que é a igreja, se alegre, desenvolva suas funções, seus dons, seus talentos. Não queira concorrer com ninguém.
o ministério que Deus colocou em suas mãos. Exerça o seu ministério, dê continuidade o que Deus tem colocado em suas mãos. O noivo vai se alegrar, como se alegrou ao ver João Batista, e João Batista viu o noivo dando continuidade à obra que foi lhe confiada. E que cada vez mais Jesus cresça, seja engrandecido, e nós cada vez mais venhamos diminuir diante de todo o seu poder, de toda a sua santidade. Então, esta é a primeira verdade que eu quis compartilhar com os irmãos, com base nesse texto que nós lemos aqui, do versículo 22 ao versículo 30. Então, mas há outra parte do texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Nós vimos Jesus Cristo como noivo da igreja. Agora nós veremos, no versículo 31 ao versículo 36, Jesus como a verdadeira testemunha, a testemunha superior, a testemunha do Pai. Podemos ver aqui, do versículo 31 ao versículo 36, Jesus é apresentado como a testemunha do Pai. E o seu testemunho, segundo aqui o que está escrito, é superior ao de todas as outras testemunhas, inclusive a de João Batista, que foi uma testemunha de Deus também aqui na terra, como também nós assim o somos. Então, aqui o texto vai nos mostrar que Jesus, ele é a testemunha superior do Pai. É superior, inclusive, a João Batista. E é isso que o texto vai nos mostrar. E como é que nós podemos saber que Jesus Cristo é superior às demais testemunhas? O texto aqui vai nos mostrar, em primeiro lugar, por causa da sua origem. Versículo 31. Veja o que é que João vai dizer. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de quem? De todos. Então, Jesus é a testemunha superior do Pai. Ele veio de cima e, por causa da sua origem celestial, ele está acima de todas as demais testemunhas, de todos os profetas, até do próprio João Batista. É isto aqui que ele está nos mostrando. Ele é o próprio Deus que se fez carne e que está testemunhando em nosso meio. Quando nós vemos aqui, lá em Mateus, ele é chamado Jesus, chama Jesus de Deus Emanuel, Deus conosco. Quando nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 5, Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, Jesus é a testemunha do Pai e ele é superior por causa da sua origem, que é celestial. Ele está acima de todos. Ele veio do céu, por isso ele está acima de todos. Esta é a primeira causa, porque Jesus é a testemunha superior, a testemunha do Pai, por causa da sua origem, que é celestial. Mas João também vai nos mostrar que Jesus é superior por causa da sua autenticidade. Versículo 32 e o versículo 33. E diz assim: e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Olha a testemunha superior
que é Jesus? Por causa da sua autenticidade. Ou seja, Jesus testifica o que viu e o que ouviu lá no céu. E todos deveriam aceitar o testemunho dele, pois o testemunho de Jesus concorda plenamente com o testemunho que o Pai deu a respeito dele. Jesus, ao ser batizado, João Batista ouviu isso: eis meu filho amado, em quem me compraz. Jesus é a testemunha do Pai. Jesus é a testemunha superior de Deus sobre todas as demais testemunhas que ele tem aqui na terra, por causa da sua origem e da sua autenticidade, porque tudo quanto ele fala, ele recebeu do seu Pai e mandou testificar para nós, seres humanos. Mas também, Jesus é a testemunha do Pai, em terceiro lugar, pelo seu ensino. Está aí no versículo 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Por causa da sua origem, sua autenticidade e o ensino de Jesus Cristo. Jesus foi enviado pelo Pai para pregar a palavra do Pai, a palavra de Deus, na plenitude do poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus Cristo estava em toda a plenitude, em todo o poder do Espírito Santo. Tanto o conteúdo quanto a linguagem do ensino de Jesus eram divinos. Ele pregava pelo poder do próprio Espírito de Deus. A palavra que ele pronunciava eram as palavras do próprio Deus. Por isso que Jesus, ele é a testemunha do Pai, por causa também do ensino de Jesus. Ele falava, né? Pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Deus encheu Jesus Cristo com o poder do Espírito Santo. A palavra de Deus, o verbo de Deus, pregou a palavra no poder do Espírito Santo. Jesus é a testemunha superior, a testemunha do Pai, por causa da sua origem, da sua autenticidade, do seu ensino, e quarto e último, por causa da sua autoridade que Deus lhe concedeu. Versículo 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. A autoridade que foi dada por Deus. Por isso que Jesus é a testemunha do Pai. Ele é superior a tudo e a todos que dão testemunho da parte de Deus. Jesus, amados irmãos, segundo a Bíblia, é Senhor de tudo, pois Deus lhe concedeu toda a autoridade no céu e na terra. E Jesus testificou isso para os seus discípulos, lá em Mateus 28, versículo 18, após a sua ressurreição. Ele apareceu aos discípulos e disse: toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. E conhecendo a testemunha do Pai, que é Jesus, ele é uma testemunha superior às demais testemunhas de Deus que somos nós aqui na terra, por causa da sua origem, da sua autenticidade, do seu ensino e da sua autoridade. E o último versículo é uma aplicação prática de tudo o que foi ensinado por João até agora. O versículo 36 diz assim: por isso quem crer no Filho tem a vida eterna.
O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, amados irmãos, em relação a Jesus e ao seu ensino, só há duas atitudes que geram duas consequências: crer em Jesus e ter a vida eterna, não crer em Jesus ou rebelar-se contra Jesus e não ver a vida eterna e continuará debaixo da ira de Deus. A primeira consequência é essa, em relação a Jesus Cristo e ao seu ensino. Por isso, quem crer no Filho, nos seus ensinamentos, tem a vida eterna. Quem crê nos ensinamentos de Jesus, porque ele recebeu do Pai toda a verdade, tem a vida eterna. Quem não crê, continua rebelde contra ele, não vai ver a vida eterna e ficará sob a ira de Deus. Então, finalizando esse segundo ponto, amados, nós podemos ver que nós aprendemos que Jesus é a testemunha do Pai. Ele é superior a todas as demais testemunhas, a todos os seus profetas. Por quê? Ele é divino, seu ensino é autêntico e ele possui toda a autoridade no céu e na terra. Aprendemos que crer em Jesus vai determinar a nossa felicidade eterna. Quem crê em Jesus passa a ter a vida eterna, tem a vida eterna, não vai ter a vida eterna. O verbo está no presente. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas também quem não crê não terá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Então, meus amados, finalizando a mensagem desta noite, nós vimos aqui, dos versículos 22 ao versículo 36, Jesus é apresentado por João como o noivo da igreja, ele é o dono da igreja. E em segundo lugar, nós vimos aqui, Jesus é apresentado como a testemunha verdadeira de Deus, a testemunha superior de Deus. Ele está acima de todas as demais testemunhas. E finalizo fazendo 3 aplicações para as nossas vidas. A primeira: nós cristãos não somos chamados para anunciar coisas terrenas. Fomos chamados para anunciar aquilo que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, isto é, o testemunho da verdade conforme está na Bíblia. Fomos chamados para conhecer e comunicar toda a verdade. João também lá na frente, ele vai mostrar que Jesus nos ensina: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 16:13 diz: e o Espírito Santo, o Consolador, quando vier, ele vos lembrará de todas as palavras que eu vos tenho ensinado. Então, quem é um cristão? O Espírito Santo habita dentro dele. Nós devemos conhecer cada vez mais a verdade e comunicar esta verdade para outros que ainda não conhecem. Em segundo lugar, a segunda aplicação: o baixo número dos que creem na verdade e buscam sempre a verdade vai ser um número reduzido, mas isso não deve nos desanimar.
Nós fomos enviados por Deus para falar a palavra de Deus, conforme a revelação está nas Escrituras. Como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, importa-nos de sermos achados como ministros fiéis da palavra de Deus. Devemos continuar animados, cheios de alegria, para proclamarmos a verdade de Deus. Embora sejamos um número pequeno, poucos irão crer na verdade de Deus, mas devemos continuar pregando toda a verdade que está revelado aqui nas Escrituras Sagradas. E a terceira e última aplicação: a compreensão e a aceitação da palavra de Deus por parte do pecador, de forma a permitir que ele venha confirmar que Deus é um Deus verdadeiro, depende essencialmente de dois fatores. Quais são? A comunicação fiel daquilo que vemos e ouvimos na Bíblia, e descansarmos na ação sem limite do Espírito Santo, através de nós que comunicamos a verdade de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Mas também, outro fator interessante: a igreja deve zelar pela prioridade do ministério pastoral, dedicação à oração e ao ensino da palavra. E cada membro deve se dedicar a conhecer e comunicar a palavra de Deus, regando tudo com muita oração e dependência do Espírito Santo para o progresso do reino de Deus aqui na terra. Então, meus amados, esta mensagem que Deus permitiu que eu trouxesse aqui, para nós, temos alguns irmãos aqui que nos auxiliam no trabalho aqui, compartilharmos, e para você também, que nos acompanham pelos canais virtuais aí, o YouTube, outros irmãos de outras igrejas que nos acompanham, os irmãos lá de Barreiros, os irmãos do Ingá, João Pessoa, Cupira, Juá, e também outros demais irmãos que porventura esteja nos acompanhando. Vamos trabalhar na seara do Senhor, vamos continuar testificando a verdade de Deus. Jesus Cristo já veio, João veio e preparou o caminho para o Cristo. João já está desfrutando na glória eterna, ele cumpriu o seu ministério. Jesus Cristo veio, cumpriu o plano de salvação que lhe foi entregue, e ele entregou a nós como igreja para darmos continuidade e avançarmos cada vez mais com o reino de Deus. Que Deus, amados, como eu falei aqui, possa colocar em nossos corações cada vez mais dedicação, conhecendo e comunicando a palavra de Deus, sabendo de uma coisa: regando tudo ou todo o nosso trabalho com muita oração e total dependência do Espírito Santo de Deus em tudo que venhamos realizar para a glória do nosso Deus. Então, amados, Deus abençoe a todos, Deus continue com todos, nos abençoando, nos fortalecendo e fazendo com que a vontade dEle seja cumprida em nossas vidas individualmente, e que cada vez mais tenhamos as palavras que foram ditas por João Batista: importa que ele cresça e que cada vez mais eu diminua. A glória pertence ao Senhor, pois o Senhor, Ele é o Rei da glória.
Deus nos abençoe. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Amém.